A paz e graça do Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, o verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. O texto de hoje sobre Apocalipse, capítulo 10. O capítulo 10 registra a cena da segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em Apocalipse, capítulo 1, está escrito que Jesus virá com as nuvens, e no capítulo 10, verso 1, escrito que Jesus virá vestido de uma nuvem. Ambos os dois versículos descrevem a mesma cena. Outro anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem. Não foi expresso como Jesus. O apóstolo João não sabia outro anjo forte que viu era Jesus. Porque um anjo está com corpo espiritual. Ele não podia reconhecer exatamente. Mas ele se sentiu como o anjo do Senhor que ele conheceu primeiro. Outro, neste versículo, escrito em grego, o significado desta palavra tem diferente aparência, mas é uma palavra que significa homogeneidade. Deve-se notar que o apóstolo João usou essa palavra para descrever o anjo forte. O mesmo anjo do Senhor assume a forma de Jesus e desce do céu para os ares. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, é descrito como se Jesus tivesse vindo à terra. Pode ser entendido como uma descida na terra, porque está escrito que até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra e lamentaram sobre ele. Para entender todas as tribos da terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, devemos entender Apocalipse capítulo 1, os versos 5 e 6. Vamos ler. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Da parte de Jesus Cristo, que é o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo, que se tornou o cabeça dos reis da terra. Está escrito, visto que Jesus é o cabeça da igreja. É importante saber que a terra aqui se refere à igreja. Desta vez, vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 10 a 13. E leiamos mais o versículo 20. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me,
vi 7 castiçais de ouro, e, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Agora vamos ler verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Existem várias interpretações e comentários sobre o livro do Apocalipse. No entanto, Apocalipse capítulo 1, verso 10, é o versículo que serve como critério para saber qual é a interpretação correta. Dependendo de qual perspectiva Apocalipse capítulo 1, verso 10 é vista, haverá mais lacunas na interpretação à medida que segue para próximos capítulos. Mais tarde, a interpretação torna-se complexa a ponto de você nem saber o que quer dizer. Mas a forma de interpretar corretamente é lendo a escritura original em grego. O dia do Senhor é escrito 8 vezes no Novo Testamento. Todas as 8 vezes se referem ao dia da segunda vinda de Jesus, como o dia do Senhor. Portanto, o dia do Senhor escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, é o dia da segunda vinda de Jesus. E, por isso, que o dia do Senhor escrito em Apocalipse capítulo 1, o verso 10, é o dia da segunda vinda de Jesus, e o lugar de sua segunda vinda seria nos ares. Nós podemos confirmar isso corretamente lendo Apocalipse capítulo 1, o versículo 13. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Em Apocalipse capítulo 1, o verso 20, é explicado que o castiçal significa a igreja. Se há alguém como o Filho do Homem no meio das 7 igrejas, isso explica a cena em que Jesus e nós encontramos. E devemos saber que o lugar de encontro com o segundo advento de Jesus Cristo é nos ares. Outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, em Apocalipse capítulo 10, o versículo 1. É fácil entender se você ler Mateus capítulo 25, o versículo 31. Vamos ler juntos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está escrito que Jesus virá com todos os anjos na segunda vinda. Isso significa que não haveriam os anjos no terceiro céu naquele tempo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16, a cena da segunda vinda é registrada em detalhes. Vamos ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando Jesus volta, ele vem em 3 posições diferentes. Ele virá seguinte posições: o Senhor, o arcanjo e Deus. Não como um ser humano, mas como Jesus que voltou
com Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Jesus, que está atualmente no terceiro céu, voltará nos ares, aos ares. Os mortos em Cristo primeiro vão para os ares, e depois os vivos na terra serão conduzidos pelos anjos a encontrar o Senhor nos ares. Então, no milênio, reinará com Jesus, e primeiro o céu e a terra desaparecerá e depois entrará na cidade santa, a nova Jerusalém, e viverá para sempre. Leiamos Apocalipse capítulo 10, verso 2 a 4. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. As coisas no livro de Apocalipse registram o que o apóstolo João viu, mas algumas coisas ele viu, mas não podia escrever. Percebe-se que apenas aquelas permitidas entre as cenas foram escritas. Outro anjo forte, o mensageiro de Jesus, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por pé e estar por cima significa estar nos ares. No livro do Apocalipse, o mar significa o mundo e a terra significa a igreja. Portanto, o soberano do mundo e da igreja está com um livrinho, o livro de pergaminho. Existem 2 livros no livro de Apocalipse. Primeiro, o livro de pergaminho, mantido pelo Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, verso 1, selado com 7 selos. O livro de pergaminho está selado com 7 selos, e quando os selos se abrem, um por um, cada praga vai acontecer, e quando todos os 7 selos forem abertos, o livro será totalmente aberto e todo o conteúdo registrado nele será explicado pelas 7 pragas da trombeta. Segundo o livro, livrinho, Apocalipse, capítulo 10, do verso 2. Há outras profecias registradas que surgem após os 7 selos e as 7 trombetas. As profecias registradas neste livrinho são o conteúdo de Apocalipse, capítulo 12 até capítulo 22. Os capítulos 1 a 11 do Apocalipse contém o conteúdo do livro de pergaminho, e os capítulos 12 a 22 contém o conteúdo do livrinho. Então, qual é a diferença entre o conteúdo do livro de pergaminho e do livrinho? O livro de pergaminho foi endereçado aos envolvidos na igreja, e o livrinho é para todos na terra, incluindo os incrédulos. O livro de pergaminho, em Apocalipse capítulo 5, verso 1, está escrito na escritura original em grego, Vivion, que significa pergaminho normal. O livrinho, em Apocalipse capítulo 10, o verso 2, está escrito na escritura original em grego, Vivieridion, significa o tamanho pequeno do pergaminho. O livro do capítulo 5 foi mostrado por Jesus
ao abrir os 7 selos. E o livrinho do capítulo 10 está na mão de Jesus e seus pés colocados no mar e no solo. Há esta diferença. Se você ler a Bíblia inteira, há mensagem que Deus disse para manter aberta e outra coisa para deixar selada. Quando Jesus testemunhou o evangelho aos seus discípulos, Daniel capítulo 9, o versículo 27, foi citado diretamente. Primeiro, vamos ler Mateus capítulo 24, o verso 15. Quando vós virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. As profecias relacionadas ao fim dos tempos, registradas no livro de Daniel, não precisarão ser lidas até que o livro de Apocalipse fosse escrito, porque não poderia ser interpretado corretamente. Isso ocorre porque em Daniel, capítulo 12, o versículo 9, diz para selar. Está escrito: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando Daniel perguntou ao anjo Gabriel quando isso aconteceria, o anjo disse a ele para selar o livro de Daniel, porque você não precisa saber. É por isso que você deve ler o livro de Apocalipse primeiro e consultar o livro de Daniel com base em um princípio bíblico. Deus fez impossível entender o conteúdo do livro de Daniel sem ler o livro do Apocalipse. O último capítulo do livro de Daniel é o capítulo 12. E no versículo 9 diz para selar. O último capítulo do Apocalipse é o capítulo 22. E no versículo 10 diz não selar. Leamos Apocalipse capítulo 22, o versículo 10 juntos e verifiquemos. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O Apocalipse não é um livro ilegível. Algumas igrejas proíbem de ler Apocalipse, porque dizendo que é um livro perigoso. Mas Jesus disse, não seles as palavras da profecia deste livro. E ele disse que bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Leiamos Apocalipse capítulo 10, os versos 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Se você ler Mateus capítulo 5, o versículo 34, é fácil de descobrir quem é o anjo que jura aos céus neste versículo. Leia juntos e confirma. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus disse que as pessoas não deveriam jurar, porque você não pode cumprir seu juramento. O anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Em Daniel, capítulo 12, o versículo 7, está escrito: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. A terra e o mar estão ligados por um rio. Por isso, Daniel descreveu que o homem está sobre as águas do rio.
No livro de Apocalipse, um anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. E no livro de Daniel, um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que é a mesma cena e são a mesma pessoa. Vamos ler Daniel capítulo 12, o versículo 7. E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Isso significa que Jesus voltará após 7 anos de tribulação, depois de um tempo de tempos e metade de um tempo. Esse período é a primeira metade da tribulação de 7 anos, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. E para dar uma oportunidade de se arrepender completamente por meio da tribulação. Ninguém gostará de passar por tribulação. No entanto, se este é o plano de salvação de Deus, devemos obedecer. Se você acha que isso não vai acontecer, você também está sendo enganado pelo falso evangelho. Porque no livro de Apocalipse e Daniel está claramente escrito que os santos sofrerão, enfrentarão, passarão tribulação. A primeira metade da tribulação de 7 anos, 3 anos e meio, igual um tempo de tempos e metade de um tempo. E a última metade da tribulação de 7 anos também corresponde a 3 anos e meio. Por 42 meses. O primeiro 3 anos e meio, igual um tempo de tempos e metade de um tempo. E o último 3 anos e meio, igual 42 meses. Total de 7 anos, os santos sofrerão tribulação. Todas essas coisas serão cumpridas. O fim deste mundo será os últimos dias quando Jesus voltará. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A conclusão de Apocalipse capítulo 10 é que quando a última trombeta, a sétima trombeta tocar, o mistério de Deus se cumprirá, como anunciou aos profetas, seus servos. Este evangelho é o Novo Testamento, e aos profetas, seus servos, falam dos apóstolos e dos pastores, missionários, etc. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. A conclusão de Apocalipse capítulo 10 é que quando a última trombeta, a sétima trombeta tocar, o mistério de Deus se cumprirá, como anunciou aos profetas seus servos. Este evangelho é o Novo Testamento, e aos profetas seus servos falam dos apóstolos e dos pastores, missionários, etc. Em Efésios capítulo 2, o versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os apóstolos necessariamente são profetas.
Mas o profeta pode não ser um apóstolo. O pastor pode ser considerado um profeta por testemunhar a palavra de Deus. Os profetas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, não são profetas do Velho Testamento, mas profetas do Novo Testamento. Por meio deles, podemos ver em Atos capítulo 1, o versículo 8, que o evangelho foi pregado ao mundo. Vamos ler juntos. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo e o Evangelho foi espalhado até os confins da terra. E no Novo Testamento, eles escreveram o Novo Testamento, a explicação que pode alcançar o Evangelho da salvação é registrada em detalhes. Em Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Vierão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos de Cristo está descrito na escritura original em grego refere-se a um país governado por um rei. Quando a última trombeta toca, os reinos do mundo serão trocados pelo reino de Cristo. E os vitoriosos regerão por 1000 anos com Jesus. A cena em Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15, é a mesma que a cena em Apocalipse, capítulo 10, o versículo 7. O que acontecerá quando os reinos do mundo se trocar pelo reino de Cristo? Em Apocalipse, capítulo 11, o verso 16 e 17. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Passaste a reinar. Isso significa que o reinado já foi cumprido. O capítulo 11, os versículos 16 e 17, são o tempo da segunda vinda de Jesus e o fim dos reinos do mundo. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo e a igreja têm relacionamento conjugal. O casamento é um grande segredo, que é o que acontece quando a última trombeta é tocada. Da mesma forma, em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 6, está escrito: pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. No livro de Apocalipse, a palavra reinar é escrita 7 vezes, das quais o
pretérito reinou aparece 2 vezes. Apocalipse, capítulo 11, no versículo 17, e capítulo 19, no versículo 6. Haverá um resultado do reinado sobre o que ele reinou. O resultado está escrito nos versículos 7 e 8 de Apocalipse 19. Vamos ler juntos. Regozijemo nós e alegremo nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A noiva do Cordeiro está vestida de linho fino e olhando atentamente para o vestido de linho fino, disse que são as justiças dos santos. Está escrito no plural. Esta é uma cena em que vários membros da igreja se tornaram os vitoriosos e se tornaram uma noiva. Está com o vestido de linho fino. A maioria das igrejas enfoca a crucificação e redenção de Jesus pelos nossos pecados, enfatizando apenas que somos perdoados e testificar apenas metade do mistério de Deus. No plano de salvação de Deus, testificamos do Evangelho completo somente quando testificamos que fizemos expiação por nossos pecados e nos tornamos filhos, e que esses filhos se tornaram um só corpo e se casarão com Jesus. A segunda vinda de Jesus virá novamente para dar as boas-vindas aos santos como noiva nas bodas do Cordeiro. A maioria das igrejas enfatizam apenas Jesus do primeiro advento. Então, eles não sabem por que precisamos de uma compreensão exata do batismo do Espírito Santo. E eles não sabem por que precisam de uma vida cheia do Espírito Santo. Os filhos de Deus que foram perdoados de seus pecados devem se tornar um pelo Espírito Santo e se casar com Jesus. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 7. São cenas onde o grande mistério de Deus se realiza na segunda vinda. E os versos 8 a 11 explica o conteúdo de Apocalipse, capítulo 12 a 22, ou seja, o conteúdo de livrinho. Leiamos Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O livrinho neste versículo em grego é Vivieridion. o livro em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, é um grande livro de pergaminho, selado com 7 selos. E o livrinho, no capítulo 10, foi escrito para informar ao mundo inteiro sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Leiamos Apocalipse, capítulo 10, os versículos 9 a 11. E fui ao anjo, dizendo ele: dá-me. E fui ao anjo, dizendo ele: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Importa que profetizeis outra vez. O conteúdo desta profecia não é o conteúdo dos capítulos 1 a 11, mas o conteúdo registrado nos capítulos 12 a 22. Este é o conteúdo da profecia após comer o livrinho. O capítulo 11 descreve a cena da sétima trombeta se tocar e sobre as duas testemunhas. O conteúdo de livro de pergaminho em Apocalipse capítulo 5, o versículo 1, termina no capítulo 11. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 19, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Como tal, o livro do Apocalipse está classificado em 3 partes: as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O critério para uma compreensão adequada do livro do Apocalipse é ponto de partida, que o apóstolo João disse que é agora. O ponto onde é dito que agora é a cena após Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10. Visto que Jesus está no meio dos 7 castiçais no dia do Senhor, e o padrão de tempo dizer que agora é o dia do Senhor, tomando o dia do Senhor e o dia da segunda vinda de Jesus como o ponto de partida. É um livro que registra o que o apóstolo João viu desde a igreja primitiva até a chegada do dia do Senhor. E também registra a cena do tribunal de Cristo, a festa de casamento e o que acontecerá depois. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 20, diz que viste são as 7 igrejas, o mistério das 7 castiçais, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ver o destino das 7 igrejas é encontrado em Apocalipse capítulo 2 e 3. Espiritualmente, os eventos que os membros das 7 igrejas irão experimentar. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O livro escrito em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 7, se refere a tudo o que está escrito nos 2 livros, nos capítulos 5 e 10. Bem-aventurado. Esta bênção é, Makarios. em grego. Nós não precisamos fazer mais nada para ser abençoado por Jesus. Se você ler e obedecer às palavras do Apocalipse, certamente será abençoado. Qualquer pessoa que sabe de antemão o que acontecerá quando Jesus voltar e se apresentar diante dele, não pode deixar de se preparar. Porque sabemos o que acontece com os santos que não estão devidamente preparados. Nós prepararemos muito para a bênção de encontrar Jesus e viver com ele para sempre. Se você ler Apocalipse, capítulo 22, os versículos 18 e 19,
perceberá mais uma vez o quão importante é este livro de Apocalipse. É algo que não pode ser subtraído ou adicionado. Na Bíblia, o livro de Apocalipse é o último livro escrito. Alguns teólogos afirmam que 1 João foi o último livro escrito, mas eu não acho, porque o apóstolo João já sabia que depois de escrever o livro de Apocalipse, não poderá adicionar as palavras da profecia do Senhor. Portanto, o livro do Apocalipse é o último registrado e a última profecia dada por Deus. Qualquer coisa além do que está escrito no livro de Apocalipse levará a todas as pragas registradas neste livro, a maior das quais irá para o inferno e então lançada no lago de fogo. E se o conteúdo do livro de Apocalipse for parcialmente excluído e ser interpretado, não pode entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Afora da cidade santa é o lago de fogo. Viver indefinidamente neste lugar é inimaginável. A conclusão do conteúdo de Apocalipse, capítulo 10, é uma cena em que Jesus voltará vestido de uma nuvem quando a última trombeta toca. E o casamento do Cordeiro, o grande mistério de Deus, será cumprido. E o conteúdo dos capítulos 12 a 22 que descreve isso em detalhes. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.